Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Este é o som de mais um Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de burnout parental. Boa tarde, Eduardo. Antes de mais, qual é a diferença entre burnout e burnout parental? Olá, Judite, boa tarde. Judite, o burnout parental, neste momento, é uma designação que passou a ser razoavelmente banal e que pretende identificar o desgaste físico, mental e emocional que os pais vão evidenciando unicamente pelo exercício da parentalidade. O burnout, noutras circunstâncias, em termos genéricos, é associado habitualmente àquilo que se passa com os estados de exaustão que resultam do excesso de trabalho e das consequências que isso, grosso modo, acaba por ter na vida e no dia-a-dia das pessoas. E aqui qual é a diferença entre o cansaço normal que a parentalidade traz e o dito burnout parental? Eu não sinto que haja tanta diferença. A questão que se pode colocar, e que eu acho que é uma questão didática para todos nós, é porque é que, tendo nós cada vez menos filhos, acabamos por reclamar cada vez mais burnout parental. E eu acho que às vezes, quando se fala de burnout parental, nós, de uma forma subtil, estamos a esticar um bocadinho os dedos às crianças como se elas hoje fossem inacreditavelmente mais exigentes e se a parentalidade de hoje fosse, de facto, muito mais glutona em termos de tempo, de energias e de tudo mais que acaba por exigir aos pais. E eu acho que não é de facto assim. Ou seja, eu acho que o burnout parental tem muito mais a ver com o tipo de exigência que os pais colocam sobre si próprios, como se, no fundo, a toda a hora tivessem de estar a prestar serviços, estivessem disponíveis ou tivessem de estar disponíveis para todas as reclamações e todas as exigências das crianças e não tivessem nem direito aos 5 minutos só para mim, que as mães passam a vida a reclamar ao longo dos tempos, mas que aqui parece que nem sequer é legítimo que o façam. E, portanto, eu acho que o burnout parental não é estranho a toda uma atmosfera que às vezes parece ser tecnicamente irrepreensível no tipo de exigências que coloca sobre muitos pais e que faz com que eles deem e acham que tudo aquilo que dão pode não chegar para tudo aquilo que imaginam que são as necessidades incontornáveis das crianças. E eu não me canso de chamar a atenção para um modo um bocadinho alarmista como nós estamos a viver isto. As crianças não precisam de tanta mãe, de tanto pai assim, não precisam de tanto pai, ou tanto tempo de pai e tanto tempo de mãe. As crianças precisam de ter pais razoavelmente presentes, atentos a definir as regras e as coordenadas do jogo, a brincar de vez em quando com elas, disponíveis de vez em quando para elas, mas sempre com este pressuposto: os pais, quando não têm vida e quando a sacrificam em nome das crianças, podem estar a ser os pais com as melhores intenções do mundo, sem dúvida que as terão, mas não estarão a ser tão bons pais assim e, portanto, talvez seja importante que nós possamos ter a ousadia de dizer que o burnout parental não é estranho à exigência, às vezes absolutamente sem sentido, que os pais colocam sobre si como se a toda a prova, estivessem todo o dia à prova de estarem a ser pais de acordo com os parâmetros mais irrepreensíveis
e nós só queremos que sejam suficientemente bons pais. Quando os pais se colocam nesse patamar de quase perfeição, podem sentir os impactos deste dito burnout. A que sinais é que têm que estar atentos? Os ditos ficam à beira de qualquer ataque de nervos, coisa que habitualmente os bons pais sabem que acontece com alguma regularidade, nomeadamente no final do dia, quando é preciso tratar de banhos, trabalhos de casa, jantares e, obviamente, dar a atenção que as crianças inevitavelmente exigem aos pais nesses bocadinhos que são, de facto, muito pequeninos, que às vezes parecem estar a esmorecer e a não ser capazes de responder a tudo aquilo que entendem que os filhos pedem e, portanto, que ficam ali entre reações intempestivas e às vezes uma desolação absolutamente sem fim, e é como se, no fundo, esta montanha russa de emoções, que muitas vezes faz parte do dia-a-dia dos pais, nomeadamente quando estão muito cansados, e estão muitas vezes muito cansados, mas é como se estes pais não estivessem, de facto, preparados para isto que, no fundo, é a realidade da parentalidade e que só atinge contornos absolutamente sem fim, porque muitas vezes os pais não se põem na equação da vida familiar. Eu acho ótimo que os pais sejam tão dedicados aos filhos, sem que, todavia, se ignorem em relação àquilo que são os seus pequenos luxos, às vezes as suas coisas quase insignificantes de todos os dias, e sem que ignorem a relação do pai com a mãe que tem que estar nessa equação. E, portanto, às vezes sacrificam tudo por estes filhos, e às vezes não é razoável, porque os pais, as mães mais ainda, já têm uma atividade profissional, uma atividade dedicada aos filhos engole muita da sua energia, e obviamente qualquer mãe saudável, porque isto sobra, infelizmente digo eu, mais para as mães, sendo as pessoas que tratam das crianças, muitas vezes as pessoas que reclamam para si, ou às vezes porque, entretanto, as coisas se instalaram dessa forma, a gestão da vida da própria casa e ainda por cima tudo o resto que são as exigências de um trabalho. E, evidentemente, que qualquer mãe saudável, quando tem sobre si tantas exigências às vezes tão sufocantes, precisa de ter alturas em que diz: chega, estou farta, quero férias de filhos e tudo mais, que faz parte do desabafo saudável das mães, mas que muitas vezes, quando se tem exigências de eficácia, como às vezes estas mães entendem ter sempre, parece que não é legítimo e, portanto, contribui por tudo aquilo que engolem e não dizem mais e mais para este burnout parental. Depois, este cansaço excessivo tem impacto na funcionalidade dos pais. Inevitavelmente, pais cansados são sempre piores pais. Mas atenção, Judite, pais que vivem debaixo de uma exigência de eficácia em relação a tudo aquilo que fazem e em relação a tudo aquilo que querem para os filhos, também são piores pais, porque perdem a espontaneidade, porque perdem a alegria e porque parecem estar sempre a cumprir uma checklist em relação à forma como adormecem, à maneira como dão colo, ao modo como alimentam, e às vezes são tantas as listas de modos de estar, de modos de funcionamento que têm de ter, que perdem toda a alegria, porque a alegria da parentalidade faz daquilo que são os erros saudáveis que todos precisamos de ter, porque lá está, à medida que nós aprendemos com os erros e aprendemos a ser melhores pais, fugimos àquilo que são as predefinições de parentalidade e, portanto, lá temos de nós, de vez em quando, a mãe a dar um berro, o pai a fazer cara zangada e a seguir a serem capazes de se rebolar no chão e a brincar, e é este lado espontâneo que muitas vezes tantas regras sobre os pais não deixa que tenham e por isso mais contribui para este burnout. A última pergunta é inevitável, que é o que fazer para evitar isto, para além de, evidentemente, relaxar um pouco nessas exigências tão elevadas. Mas eu digo-lhe com toda a clareza, por favor, deixem de consumir
todas as regras que vê a circular nas redes sociais acerca da parentalidade, porque se há aspectos que, no fundo, dão uma ajuda muito maior do que pode parecer ao burnout parental, são estas regras e procedimentos e programas e tudo mais, e receitas mais ou menos milagrosas que estão sempre ao dispor dos pais e que faz com que eles percam a ousadia de experimentar, a coragem de errar, porque quanto menos consumirem este tipo de pais 5G que parecem estar sempre ao seu dispor, mais saudáveis e com menos burnout acabam por ser pais. E, portanto, é preciso relaxar um pouco e também encontrar tempo para estar sozinho e a fazer aquilo que mais gostam, porque, como dizia o Eduardo, pais felizes dão crianças felizes. Eduardo, um grande abraço. Inevitavelmente. E até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Judite. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.